As pedagogias do aprender a aprender e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. Newton Duarte. Aprender a aprender. O que esperar desse lema? Para Newton Duarte, há 4 posicionamentos valorativos para esse lema. Lema 1. São mais desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a transmissão por outros indivíduos de conhecimentos e experiências. César Coe. Lema 2. É mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, que esse aluno aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas. É mais importante adquirir o método científico que o conhecimento científico já existente. Piaget. Lema 3. A atividade do aluno, para ser verdadeiramente educativa, deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança. Claparé. Lema 4. A educação deve preparar os indivíduos para acompanhar a sociedade em acelerado processo de mudança. O indivíduo que não aprender a se atualizar estará condenado ao eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos. Victor da Fonseca. Conclusão do autor sobre os lemas. Existe um núcleo fundamental, que se trata de uma educação voltada para a formação individual de alunos que sejam adaptáveis à sociedade regida pelo capital. Um detalhe que educadores e psicólogos devem se atentar, que a criatividade encontre novas formas de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista. Falar sobre algumas ilusões da sociedade do conhecimento é preciso primeiramente explicitar que essa sociedade é por si mesma uma ilusão que cumpre determinada função ideológica na sociedade capitalista contemporânea. 5 ilusões. A primeira ilusão. O conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje, isto é, vivemos numa sociedade na qual o acesso ao conhecimento foi amplamente democratizado pelos meios de comunicação, pela informática, pela internet, etc. Segunda ilusão. Segundo Pirrenot, a habilidade de mobilizar conhecimentos é muito mais importante que a aquisição de conhecimentos teóricos, especialmente nos dias de hoje, quando já estariam superadas as teorias pautadas em metanarrativas, isto é, estariam superadas as tentativas de elaboração de grandes sínteses teóricas sobre a história, a sociedade e o ser humano. Terceira ilusão. O conhecimento não é a apropriação da realidade pelo pensamento, mas sim uma construção subjetiva resultante de processos semióticos intersubjetivos, nos quais ocorre uma negociação de significados. O que confere validade ao conhecimento são os contratos culturais, isto é, o conhecimento é uma convenção cultural. Quarta ilusão. Os conhecimentos têm todos o mesmo valor, não havendo entre eles hierarquia quanto à sua qualidade ou quanto ao seu poder explicativo da realidade natural e social. Quinta ilusão. O apelo à consciência dos indivíduos, seja por meio das palavras, seja por meio dos bons exemplos dados por outros indivíduos ou por comunidades, constitui o caminho para a superação dos grandes problemas da humanidade. Essa ilusão contém uma outra, qual seja, a de que esses grandes problemas existem como consequência de determinadas mentalidades. A conclusão do autor sobre as ilusões. O autor deixa claro que para sustentar suas críticas sobre as 5 ilusões, necessitaria de mais estudo e fundamento, mas que o simples fato de levar esses tópicos para a discussão rompe o véu do encantamento que as conceituações do aprender a aprender construiu ao longo dos anos. Que o combate a essas ilusões não significa resolver os paradigmas. Conclusão do grupo. Lecionar exige do professor formação contínua e discussões sobre o ato de ensinar. Estamos sujeitos à sociedade em que pertencemos e analisar nossa prática criticamente aponta para ter como resultado um indivíduo capaz de interagir com o meio e identificar, segundo o autor, sua ética na política e na vida cotidiana, pela defesa dos direitos do cidadão e do consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas ou de qualquer outra natureza. Gratidão. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si
mediatizados pelo mundo. Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire.